E aí, pessoal, primeira entrevista pro meu canal de YouTube. Contratei aqui um cara especialista em direita, quem tá do lado certo é Caio Coppola, tá comigo pra gente fazer 3 perguntas aqui no sofá do Luciano Hang do canal do YouTube. Dá o teu ok aí pro pessoal, vamos lá. Bom, é uma honra estar aqui na estreia com o Luciano. Bom, se é o primeiro... É o primeiro. Escolhi a dedo aí, né? Então Quem que eu vou? Então é um teste. Ah? É um teste do sofá, É o Luciano. teste do sofá aqui. Entendi como funciona. Pessoal, ó, o Luciano ainda é novo nesse negócio de YouTube, então não esqueçam de clicar no sininho, se inscrever no canal, deixar um like e um comentário aí para esse grande empreendedor. Ó, quero dizer para você que a gente tem 3 canais que a gente conversa, né? É o Twitter, o Instagram, o Facebook, e a gente vai abrir um novo canal para que a gente possa entrevistar pessoas assim, como o Caio, e levar informações para você, para abrir a cabeça cada vez mais do brasileiro. Por quê? Nós vivemos 30, 40 anos de uma ditadura comunista socialista nesse país, baseada principalmente com a ajuda das universidades federais e da mídia, que estiveram junto durante esses anos todos, fazendo a cabeça dos jovens, dos professores, das pessoas. E aí, quando a gente votava lá atrás em pessoas que a gente achava que era de direita, né, nós achávamos que nós estávamos do lado certo. Quando fomos ver essa última eleição, que nós também estávamos do lado errado, né? Só que nós, de direita ou do lado certo, nós não temos político de estimação. Se alguém que a gente votou fez alguma coisa de errado, automaticamente a gente deixa o cara de lado. Não acontece isso com o pessoal de esquerda. Mesmo o cara sendo um bandido de estimação, estando preso, com tudo que possa ter de prova contra essas pessoas, eles continuam achando que aquele político é pessoa do bem e dizendo que tudo foi um complô, que tudo foi um golpe. E o que você acha disso, Caio? Fala aí pro nosso pessoal. Pois é, né? Eu estava ouvindo você falar, Luciano, e eu lembrei do trabalho ótimo dos meninos do Brasil Paralelo. Eles têm uma série no YouTube, né? Você que está conectado aí no YouTube pode assistir, chamada Teatro das Tesouras. E o que é a estratégia das tesouras? Você, dentro do mesmo campo ideológico, você tem uma linha que parece mais radicalizada, certo? Com outra que parece um pouquinho mais ao centro, um pouquinho mais razoável. E você cria uma falsa polarização. Só que as tesouras, elas fazem parte do mesmo objeto. Elas se encontram... Centro-esquerda, na realidade, eram tudo igual, né? Ou era comunista ou era socialista, não é isso? A origem do PT e do PSDB, para dar nome aos bois, ela é muito similar. Ela vem na Revolução Armada. Então você tem desde o Zé Dirceu petista até o Aloysio Nunes do PSDB, o Zé Serra no movimento estudantil, o Fernando Henrique na academia. Toda essa turma bebe da mesma fonte, que são derivações do pensamento marxista, né? Então demorou realmente para surgir uma nova via, um pensamento liberal, um pensamento conservador, enfim, esse tipo de coisa. Tanto que em 2010, o que o Lula comemorava na época que ele ainda estava em liberdade? Que só havia candidatos de esquerda na eleição presidencial. Graças a Deus isso está mudando, porque a pluralidade de ideias é fundamental para o avanço da sociedade, e a gente já estava dando murro em ponta de faca, tá na cara que o Brasil não ia para frente no modelo antigo, que o professor Modesto Carvalhosa chama de cleptocracia. É o governo dos ladrões. São pessoas que fazem uso do Estado como interesse político partidário e se apropriam da máquina pública, aparelham, criam cabide de emprego para parasitar essa estrutura, enquanto ficam fazendo promessas e promessas para o povo que sempre paga a conta. Olha, eu queria dizer para você que quem participou das eleições de 2002 se achou muito estranho, né? Porque quando o Fernando Henrique Cardoso entregou o poder para o Lula de bandeja, ele estava tão feliz, né? Parecia uma realização do Fernando Henrique Cardoso. Nós que votamos no Fernando Henrique Cardoso, que votamos no Serra na época, ficamos impressionados. Mas,
por que essa alegria toda? Né? Na realidade, era trocar de mão de uma para outra, né? Ficavam tudo no mesmo governo, faziam parte da mesma equipe praticamente e entregaram um bastão por outro. E depois tivemos aí esse desastre de 2 mandatos do Lula, 2 mandatos da Dilma, quebrou o país em 2015, quebrou a maior crise da nossa história. Eu sou exemplo disso, tinha 12 mil colaboradores, 12 mil em 2015, tive que mandar 5 mil colaboradores embora. Não tem coisa mais triste na vida de um empreendedor, de um empresário, você ter que escolher quem vai para a rua. Inclusive, hoje ainda sofremos isso. O pior problema que o Brasil vive em 2019 ainda é o desemprego. Eu andando na rua, vejo nas minhas redes sociais, o que eu mais recebo de pedido não é pedido de dinheiro, não é pedido de alguma coisa física. Luciano, me arranja um emprego, preciso trabalhar. Ontem mesmo, andando na minha cidade, veio lá um pai e uma mãe com 3 filhos desempregados há mais de 6 meses. E eu perguntei para eles como é que vocês vivem, né? Inclusive, dei um dinheiro para eles. Não, nós não viemos pedir dinheiro para ti, mas eu quero dar, quero ajudar. Eles não vieram pedir dinheiro para mim. Luciano, eu quero um trabalho, eu quero viver com o suor do meu rosto. A esquerda prega sempre para você que o bonzão são eles, são os políticos. Querem destruir a empresa e o empresário, para que você não dependa de você, e sim dependa da esmola de um político da esquerda. Falando nisso, quero fazer uma pergunta para você. O que você nota hoje do jovem brasileiro? O jovem brasileiro é aquele jovem de 10, 20, 30, 40 anos atrás, que pensava como Che Guevara, que era o seu líder máximo, né? E até a gente usava a camisa do Castro, né? Do Fidel Castro, né? Mas muita gente usaram por muitos anos Che Guevara. Ou o jovem mudou e abriu os olhos e quer um país que tenha trabalho, que tenha inovação, que ganhe dinheiro. Sim. Como é que você vê hoje o jovem? O mundo ele passou por uma revolução da informação. Isso é muito importante. Então são os 2 fenômenos, a revolução da informação e a queda do Muro de Berlim, e depois subsequente esfacelamento, né, da União Soviética, e vamos dizer assim, a civilização ocidental ela teve acesso à realidade dos fatos quanto àquele regime. Então, a pauperização da sociedade é como dizia o Roberto Campos, né? A única coisa abundante no socialismo é a escassez. A gente está com um exemplo agora na América Latina, que é a Venezuela. Então, as pessoas tiveram acesso à realidade do comunismo, que não tinha nada a ver com aquela coisa romanceada, de igualdade. Pelo contrário, você tinha uma elite burocrática rica, detentora do poder e da riqueza, e você tinha a população lá completamente horizontalizada, sem nenhuma possibilidade de mobilidade social, desestimuladas no seu empreendedorismo e nas suas ambições existenciais. Então esse é o primeiro ponto, queda do Muro de Berlim. E depois a revolução da informação, principalmente com as redes sociais, com os canais alternativos, né, como YouTube, Facebook, essas coisas, que possibilitaram o quê? A interação do consumidor da informação com o agente de mídia. Então essa troca foi fundamental, porque ela estimula o questionamento, né? A dúvida, a interação, a participação, as relações. Então o que acontece é o quê? Tanto a mídia quanto a elite da academia, então as grandes universidades, elas perderam o que a gente chama de hegemonia narrativa. Ou seja, tem mais gente contando a história. Sim. De maneira diferente. De maneira diferente e com base também em fatos. Então, você tinha, por exemplo, aqui no Brasil, a ideia de que a esquerda que participou da luta armada lutava pela democracia. E isso está cada vez mais claro para cada vez mais gente que isso é uma grande mentira, que eles lutavam pela instauração de uma ditadura do proletariado. E quem está falando isso não sou eu, foi o Fernando Gabeira, que participou da Revolução, o Eduardo Jorge, que também participou, e uma série de documentos. Então, quando a gente tem mais veículos de mídia alternativa, de mídia independente, trazendo isso tudo à tona, fica difícil de sustentar uma mensagem cujo único objetivo é manipular as pessoas. Nesse sentido,
Veja 1964, também do Brasil Paralelo, que mostra como é que se deu o governo de 64, que foi uma necessidade, porque na realidade o Jango fugiu, deixando o posto de presidente vago, e aí no final caiu para que as Forças Armadas pudessem botar ordem na casa. Ou seja, nós temos hoje vários canais para ver uma história contada de maneira diferente. Não é a história que é contada ainda hoje nos livros. Falo sempre que você fica cada vez mais idiota quando você lê os livros errados. Quanto mais você lê o livro errado, mais burro você fica. Simples assim. E a mídia também. Isso já é ensinamento do Raul Seixas, no Cowboy Fora da Lei, que ele fala assim: eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Ele Olha só, legal, hein? Legal. Olha, o que você acha das universidades, principalmente as federais, as estaduais, aquelas que são tocadas pelo governo, como é que elas puderam, durante tantos anos, esse tempo atrás eu vi um pedaço do Washington, que era um personagem do Chico Anísio, há 30 anos atrás, que ele chegava em casa e já discutia com o pai e a mãe que ele era de esquerda, ele já vinha com o bonézinho vermelho, aquela bolsinha do lado, camisa vermelha, em favor da revolução da Nicarágua, da Rússia, a favor de toda a América Latina, que foi infestada de esquerdopatas. O porquê que as universidades são tão alinhadas com o comunismo? Bom, vamos lá, né? Essa pergunta ela é muito complexa e tem a ver com a pergunta anterior. Quando o modelo cubano de guerrilha ele se mostra aí ineficiente, né? Não foi possível copiá-lo para outros locais da América Latina, especialmente porque não tinha nenhum apoio popular. Essa era a questão fundamental, e também porque começou a escassear um pouco o financiamento desses movimentos, né? Fadados ao fracasso. O que a esquerda brasileira faz? Ela adota uma outra cartilha, que é a cartilha gramsciana, da Revolução Cultural. Então, que as pessoas precisam saber quem é Antônio Gramsci. É um cara que eu estudei nessas últimas eleições, tem várias coisas na internet, tem livro desse cara. Ele participou do Partido Comunista Italiano, e ele é o guru da esquerda brasileira. Ele é o guru da esquerda brasileira, um bom petista, um bom psolista, um pedetista da rede. Todo esse pessoal de esquerda, do PCdoB, eles levam em consideração como o guru deles o Gramsci, não é isso? O sonho do Gramsci era que a população se tornasse socialista sem saber. E como isso? Através, por meio, na verdade, da formação do que ele chamava de intelectuais orgânicos. Então, a ideia não era lutar pelas armas, mas sim pelas ideias, pelos livros. Então, ocupar posições no que o marxismo chamava de superestrutura, que é o que dá base, na verdade, de sustentação ao governo. Então, a gente está falando do quê? A gente está falando, inclusive, de religião. A gente está falando, né, a gente tem, por exemplo, a teologia da libertação na Igreja Católica. O Boff, Leonardo Boff aqui no Brasil, né? Muita influência da esquerda. Foi fundamental para dar capilaridade ao petismo na década de 80. A gente tem também as universidades e os grupos de mídia, né? E isso não necessariamente é uma coisa coordenada, mas são esforços aí de células distintas que acabam desembocando e criando aí essa hegemonia narrativa. Então, a consequência disso é o aparelhamento das universidades, e conforme a esquerda vai chegando ao poder, né, com as eleições aí a partir de 1985 e tal, e que eles vão tendo um pouquinho mais de espaço, o regime militar também não cuidou dessa parte. Ele focou em economia, na manutenção da lei e da ordem, e relegou aí a cultura a segundo plano, e ela foi dominada. Sim. Né? Inclusive o Olavo de Carvalho falou nessa entrevista com o Pedro Bial, né, que foi um grande erro do governo militar não ter cuidado das universidades e da mídia, né? Aliás, né, o governo militar,
que fez um grande trabalho para o Brasil, também errou em ter feito abertura política com a anistia política. Abertura política, ótimo, devia ser feito e talvez até ter feito mais rápido, mas tinha grandes células do comunismo no Brasil e vivíamos na época a Guerra Fria, a Guerra Fria entre Estados Unidos, Cuba, Rússia, que dominava o mundo. Mas quando eles abriram a parte política e deixaram com anistia política entrar toda aquela bagunça que saiu do Brasil, que foram os que tomaram o poder nos últimos anos no país. No Chile, o Pinochet fez uma limpa naquele país, e ele fez abertura política, mas não deixou ter anistia política. A anistia política é que deixou o nosso país nessa situação que nós vivemos hoje. Se você tem gente que faz mal para o Brasil, que não gosta do Brasil, não tem que ficar no país, Tem pessoas que pregam que Cuba é bom, prega que Venezuela é bom, prega que Coreia do Norte é bom. Por que não vão para lá? Por que não vão para lá? É isso que nós queremos, não é verdade? Por que ficam tentando implantar aquilo que não dá certo lá no Brasil? Não é verdade, sobre Caio? A questão da universidade, que foi o que motivou essa discussão, eu carrego uma culpa de ter sido aluno de uma universidade pública, a Universidade de São Paulo. Qual foi? A USP, sou formado em Direito lá. E qual que é o problema? É que o que é a universidade pública no Brasil? Ele é um privilégio da elite pago pelo povo. No caso da USP, que não é uma universidade federal, é estadual, isso fica ainda mais claro, porque a principal fonte de financiamento, 95%, vem do ICMS do povo paulista. Então o que acontece? O ICMS, você sabe, é o imposto sobre consumo, é o que te ferra. É um imposto que a gente chama de regressivo, porque ele porcentualmente representa uma fatia maior do orçamento popular. Então, você tem todos os consumidores, toda a camada mais pobre da população pagando a conta para os ricos estudarem de graça. Você é a favor ou contra universidades pagas pelo governo? Vou dizer o motivo disso. As pessoas acham que é muito bonito ganhar tudo de graça. Só que quem estuda, na grande maioria, nas universidades federais e estaduais pagas, não é o mais pobre. São os mais ricos. Sim, que possam... Tem um curso na USP, Luciano, que de cada 4 alunos, 3 vieram de escola particular. E falando... que eles se preparam mais, Sim, nós estamos discutindo isso. Nós somos a favor de uma escola de qualidade na base, educação de graça, Então, primeiro, segundo grau, faça que nem na Alemanha, E não precisa ter universidade de graça. Se você dá a base para todo mundo igual, pode até ter, e aí você tem condições, agora é o seguinte, condições de subir na vida por aquilo que você aprendeu lá embaixo. E da universidade, através de um voucher privado, para pobre, estudioso, competente, esforçado. Aí você dá um voucher para ele estudar próximo da casa dele, ficar junto com a família dele e não termos mais universidades federais que custam de 5 a 10 vezes mais cara do que a universidade privada. Por mim, privatizava tudo, vendia tudo. Eu sou contra qualquer coisa que o governo coloque a mão. Não tem dono. O que é do governo é a casa da mãe Joana. É a casa da mãe Joana. Não tem competência, não tem meritocracia. E se fosse para ter um sistema gradual, que a universidade pública fosse gratuita para quem não pode pagar. E jamais, por exemplo, em caso de curso de pós-graduação, de doutorado, isso é um tremendo absurdo. Manda gente para fora, pagando fortunas, além do cara estudar lá fora, o cara ganha bolsa lá e pessoas que podem. O meu filho tem que estudar, ele tem que pagar. Não é isso? O teu também tem que pagar. Quando eu tiver, sim, provavelmente. Eu também tenho que pagar. Agora, eu vejo gente estudando, aliás, pode ficar 9 anos na faculdade, ou seja, se é 5 anos, o cara pode ficar 9 anos. Não, rodou, paga, Agora o cara vai lá para fumar maconha, vai lá para ir pro DCE,
vai lá para ir para a Uni, não tem pressa para se formar, não é verdade? Verdade. Olha, vão lá para pichar a universidade, E aí tá tudo errado. Você está falando dos costumes, aí quando a gente joga nos números é chocante também. Aqui no Brasil, você pegar o Fundeb, né, o valor da educação básica por aluno é na faixa de R$3.000. Sabe qual que é a média de custo por estudante no ensino superior? É R$38.000. Olha a diferença. Tem universidade federal que o aluno custa R$80.000 por ano. Isso é um tremendo absurdo, é uma inversão de valores, né? E para ter aquela situação, como o jornalista, o J.R. Cuso contou para mim, ele falou, Caio, tem universidade federal que ensina, que tem uma cadeira lá de afromatemática, que é isso? Gênero, ideologia de gênero. Vou dizer para você, meu pai é operário, minha mãe é operário, eu fui operário, eu pagava a faculdade, não tinha dinheiro para pagar o ônibus, aí meu pai ajudava um pouco, minha mãe ajudava um pouco, no final ficavam os 3 sem dinheiro, né? 3 sem dinheiro, eu, meu pai, minha mãe, e me virei. Agora, o cara é rico, milionário, estuda nas melhores escolas, aí pega o teu lugar, pega o lugar do pobre, aí o pai dele paga carro, o pai dele dá dinheiro, o pai dele tem apartamento e estuda numa universidade estadual ou federal de graça. Você acha certo isso? Você confirma isso? Você compactua com isso? E aí a esquerda ficava dizendo, não, o Lula e a Dilma foram os presidentes que mais fizeram Universidade Federal. Sabe para quê? É para doutrinar, eles fazem universidades federais para doutrinar os jovens para serem comunistas e socialistas. Esse é o motivo. O maior objetivo de você ter um ensino superior ou educação em geral é você qualificar a pessoa para o mercado de trabalho. Sim. Se o PT tivesse feito um trabalho efetivo, a gente e não teria empreendedorismo. Empreendedorismo. A gente não teria o recorde de desemprego que foi no final do governo Dilma. Então, assim, é um grande contrassenso. E para mim, Luciano, de verdade, eu sei que a gente está chegando no final aqui, é um orgulho, sabe? A gente estava caminhando com o Luciano e ver as pessoas na rua, os empreendedores, né, donos de pequenas lojas, pequenos estabelecimentos comerciais, vindo abraçar o Luciano. É uma honra estar com um cara que representa aí essa categoria que tem levado o governo nas costas. Essa é a verdade. Sim. Então, cara, muito legal. Obrigado. Olha, foi a primeira entrevista pro meu canal do YouTube. Como é que é o negócio? Você tem que clicar no sininho. Quem quer me seguir aí, pra gente de repente fazer umas entrevistas com pessoas interessantes como o Caio Coppola e você receber essas entrevistas, clica no sininho, se inscreve no canal. Inscreve no canal. E deixa o joinha, né? Deixa o joinha se gostou. Ok, pessoal? Vamos juntos mudar esse país com pessoas inteligentes que querem abrir a cabeça do brasileiro para que nas próximas eleições você vote nas pessoas que querem o melhor para o Brasil. Eu tenho falado muito, Caio, que nós precisamos de pessoas dedicadas na política e sejam ativistas políticos sem ter interesse. Sim. Eu não quero um emprego público, eu não quero nada para minha empresa, eu não quero nada para mim, né? Nós queremos mudar o Brasil. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima.